Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius, número 23. Hoje vou lhe apresentar sobre a União Europeia, podendo se abreviar em UE. O maior bloco econômico no mundo, formado por 27 países, que movimenta a maior parte do PIB mundial. Formado em 1992, anteriormente chamado Comunidade Econômica Europeia, que antes foi criado em 1957 pela Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Sobre a data, irei falar mais tarde, por porquê disso, e sobre os países também irei falar depois, quais são eles. Para dar início à nossa apresentação, eu vou falar sobre a economia do grupo. Primeiro, vamos falar sobre o euro, a principal moeda usada pelos países do grupo, exceto por alguns países, sendo eles a Bulgária, Croácia, Chequia, Hungria, Polônia, Romênia e Suécia. Sobre como esses países se desenvolvem, que a maioria está em constante desenvolvimento, vamos falar sobre a importação. Os países, na maior parte, isso dá oportunidade dos países serem muito bem desenvolvidos na parte da economia marítima, sendo países que compram de fora, produzem por dentro e vendem para fora, ou para dentro, normal. Os principais estudos sobre o grupo dizem que a maior parte da produção feita pelos países do grupo sempre vendem para os entre eles, e isso dá uma ideia de como essa economia cria uma base inteira, porque como eles são os principais países que criam matéria-prima no mundo, eles vão ser os principais países a vender para fora. Compreende? Continuando a falar de economia, podemos comentar sobre a própria industrialização, que foi o maior boom para todos esses países, que é o principal motivo desses países até hoje em dia serem grandes países no cenário mundial, porque podemos utilizar como o Reino Unido como exemplo, que era e ainda é um dos maiores países que produz matéria-prima. No caso, matéria-prima, falamos sobre produtos industriais. E por que isso se dá? Porque como o país ele é um país que importa muito, ele tem que criar alguma coisa com essa importação. Isso mesmo se dá à criação de produtos industriais, que são o que movimenta a maior parte da economia. Segundo tópico, falamos sobre a história. O porquê da União Europeia ser criada. É, não tem muita dúvida nessa parte. Ela foi criada após a Guerra Mundial. Pode-se ver que a data da fundação do grupo foi muito perto da finalização da Guerra Mundial. E a própria guerra trouxe muita necessidade do mundo se reerguer depois de todos aqueles conflitos. E isso é uma característica que todos os grupos, blocos econômicos têm. Todos foram criados após a Segunda Grande Guerra. E isso é uma grande surpresa, porque como assim eles guerrearam e depois eles foram ter essa, essa ideia de se juntarem? É um pouco confuso e um pouco tendo essa necessidade de eles se juntarem, de eles ter uma base fixa, eles criaram a Comunidade Econômica Europeia, que foi a primeira construção deles, assim podemos dizer, sobre o bloco econômico. Daí pra frente foi acontecendo várias junções e tentativas de criar um bloco econômico que foram se formando até se tornar o que é hoje em dia. Para finalizar, o não menos importante, vamos falar sobre o Brexit, que ocorreu ano passado e é o acontecimento mais atual sobre o grupo. Dia 31 de janeiro de 2020, ocorreu a saída formal do país do grupo, meio que uma separação, um divórcio entre esses dois grandes amigos. A relação de 47 anos acabou tão rápido assim, mas não foi tão rápido. O principal motivo da separação era o fato do Reino Unido nunca ser tão chegado ao grupo. Ele não participava tanto quanto os outros países participantes. E isso ocorria faz tempo. 3 anos antes da saída formal, já acontecia esse grande plano da saída. E até hoje em dia acontecem problemas no país, como a própria economia, as leis do país ainda estão tentando
tentando se acostumar com esse grande abalo que aconteceu no país. E podemos ver que vai ser um longo caminho até o bloco econômico e o próprio país se reerguerem e terem uma relação normal. Para finalizar o nosso trabalho, vou pedir obrigado por escutar até aqui. Espero que vocês tenham gostado dos meus belos desenhos, muito belos, né? E obrigado por ouvirem e, por favor, professora, me dê uns 50.